you for receiving me last year so well and for allowing me to preach. Although my English is not perfect, but you were patient. So thank you very much, and we want to listen what the Lord has put in your heart. Yeah. Thank you. I'll get this one. I'm sure your English is much better than my Portuguese. So, well, I bring greetings from the church in Shafter, the Mennonite Brethren Church in Shafter. We have been there, as I shared with the group yesterday, since 1918. I have not been a pastor since that time, but we've enjoyed the relationship that we're building with your congregation. Trago saudações, obrigado, Selma. Trago saudações da nossa igreja lá em Shafter, que já existe desde 1918. Obviamente não sou pastor lá desde essa altura, não é? Mas trago saudações da nossa comunidade. It's great to be here. My wife Lisa is here with me, and many of you know also Doug and Myra Gentry, who served in this area a number of years ago for 2 years. É uma grande bênção estar aqui acompanhado pela minha esposa Lisa e também o Doug e a Myra, que alguns de vocês tiveram a oportunidade de conhecer no passado. And I know many of you know Josh and Heidi Wilson, formerly Heidi Eck, and Marjorie and Otto, of course, you know them well, and their sons Nathaniel and Andrew are here with us, so it's kind of a touch of home for us. E alguns de vocês também já conhecem bem o Josh e a Heidi. A Heidi, obviamente, filha do Otto, e estão aqui também com os seus filhos. And so I bring greetings from the church in Shafter, but I also bring greetings to the church in Shafter from the church here in Lorish. We had somewhat of a change of plans early this morning. Trago saudações da igreja de Shafter, como já disse, mas também levo saudações daqui de Loures para lá, porque tivemos um imprevisto hoje. I received a text message first thing this morning when I woke up that the guest speaker I had lined up to take my place has COVID. Recebi hoje uma mensagem de que o pastor que convidei para pregar lá tem COVID, então não pode vir. And so we very quickly implemented a new plan. Josh and I were able to connect, and we decided let's send the video from here to Shafter. Então eu e o Josh rapidamente reunimos e chegamos à conclusão que vamos enviar a mensagem de cá para Shafter, para eles terem a mensagem. So they will be participating in your worship service, hearing their pastor all the way from Portugal later today on their time zone. Então eles daqui a umas horas, porque há uma diferença horária de cerca de 8 horas, vão participar de um culto providenciado por vocês. So if you could make sure you always laugh at my jokes and applaud when I'm done, that would help a lot. Então, se vocês puderem assegurar que vão se rir nas minhas brincadeiras e aplaudir-me no final, eu agradecia. It was great being with you yesterday and a privilege to serve you by putting on the lunch for couples. Foi uma bênção servir ontem e servir com almoço no encontro de casais. And so with that in mind, I have a little test for the husbands because I gave them not a command, but a strong encouragement to do every day. E com isso em mente, eu trago um desafio para os maridos, porque deixei-lhes um desafio para eles concretizarem todos os dias. And for those of you back home in Shafter, I'd ask you to do the same, all of you husbands, and that is to say every day to your wife. E para vocês em Shafter também, mantém-se o desafio, que é dizer todos os dias às vossas mulheres: You are the most beautiful woman in the world. Tu és a mulher mais bonita do mundo. First thing in the morning works very well. Primeira coisa de manhã, dizer isso como a primeira coisa de manhã funciona muito bem. Well, let me pray and ask God's blessing upon His Word. It's been a blessing to worship with you, even though we don't know the language. I found myself worshiping in the Holy Spirit, and my eyes were tearing up, just the presence of being with other believers here in Portugal. Vou orar, e tem sido uma bênção louvar a Deus convosco, apesar de não falar a língua. De facto, chorei de emoção por causa da presença do Espírito Santo durante o louvor. Okay.
Our Lord, we thank you for your love and your presence. We thank you for your church, not just in America, not just in Portugal, but worldwide. Thank you for the fellowship of the Spirit and the bond of peace. There is one Lord, one faith, one baptism, one church that we're a part of. And so, although there may be language barriers or travel barriers or distance, those kinds of things, thank you that we are one in Christ. Thank you for your kingdom as our congregation has been studying the book of Matthew, Lord, and being reminded that there is a greater kingdom than the United States. There's a greater kingdom than Portugal. And through faith in Jesus and Him alone, we have the privilege of being part of that. Would you remind us of that calling? Would you remind us of that mission? And as we look into your word in the book of Acts at the birth of your kingdom, your church, would it remind us of your calling on all of our lives and to continue to do the most important things for spiritual growth personally and corporately so that we might be able to demonstrate to a watching world that Jesus is alive. We thank you again for your love and grace. Teach us now, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Well, first of all, we are sorry for what happened Friday night between Portugal and France on the soccer field. Em primeiro lugar, nós estamos tristes e lamentamos realmente aquilo que aconteceu na sexta-feira entre Portugal e a França. And I don't need to tell you that in this summer, in Paris, of all places, there will be the Summer Olympics. Creio que não preciso de lembrar-vos que este verão, em França, virão de todos os países equipas para as Olimpíadas. And one of the sports that I enjoy watching in the Olympics, or any time for that matter, is the sport of wrestling. E uma das modalidades que eu mais gosto de assistir durante as Olimpíadas é o wrestling. We use the same. I began wrestling myself in high school and in college, and have coached various ages over the years and continue to coach in Shafter. Então, eu comecei já no secundário a praticar wrestling e depois ao longo da vida também fui professor e tenho sido professor até agora em Shafter. Many years ago, in fact in 1988, when the Olympics were held in Seoul, Korea, I remember watching a young man by the name of Kenny Monday. Nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos de 1988, lembro-me de um atleta chamado Kenny. Kenny grew up in the state of Oklahoma and began wrestling at the young age of 6 years old. O Kenny cresceu no estado de Oklahoma e começou a praticar wrestling na idade de 6 anos. And the match I was watching was the gold medal match. He was wrestling a very, very good wrestler from Russia. Então, a luta que eu assisti, ele estava a combater com um muito bom atleta russo. And at the end of regulation time, much like what happened to your team against France, the match was tied. E no fim do tempo regular, o combate estava empatado. And I'm sure going through the mind of Kenny was, how do I win this match? What do I do? He was a good wrestler, knew a lot of what he needed to do, but I'm sure he wondered, what do I need to do to win this match? E eu posso assegurar que na mente do Kenny vinha esta questão: o que é que eu posso fazer para vencer esta batalha? Like Kenny, I want you to think about how can you, as an individual and as a church, experience the victory that Jesus has purchased for you on the cross. E como Kenny, eu quero que vocês pensem nesta manhã como é que podem alcançar ou viver as vitórias que Jesus alcançou por vocês na cruz. What do we do as individuals, and what do we do together as a church family, whether we're here in Lorish or in Shafter, to experience that victory and see God at work in our lives? O que é que nós podemos fazer como indivíduos ou como corpo para que, seja aqui em Shafter, em Lourdes ou em Shafter, possamos experimentar essa vitória que Jesus alcançou por nós?
And I'd like to suggest that the most important things or the most basic things we do all of the time. E eu quero sugerir que as coisas mais importantes e mais básicas sejam feitas toda hora, regularmente. I've chosen a passage from the book of Acts, Acts chapter 2, verses 42 through 47, if you'd like to follow along in your Bible this morning. Eu escolhi o texto de Atos, o livro de Atos, no capítulo 2, o versículo 42 até o versículo 47. Atos 2, 42 a 47. Before I read the passage, I want to give a little bit of the context of what happened just prior to that. Antes de falar do texto, quero dar um pouco do contexto do que está a acontecer antes desta passagem. This was during the festival of unleavened bread or Passover for the Jewish people. Isto aconteceu durante as festividades da Páscoa para os judeus, a Páscoa judaica. And we know from Acts chapter 2 earlier that the Holy Spirit came in a very powerful, observable way on many of the believers. E nós sabemos que no início do livro de Atos, no início do capítulo 2, o Espírito Santo desceu de forma muito poderosa sobre os crentes, The day of Pentecost, the birth of the church. que é conhecido como o dia de Pentecostes, o dia do nascimento da igreja. The Apostle Peter stood up among all of the people and began to preach for probably around 5 to 10 minutes at the most. O apóstolo Pedro levantou-se naquela ocasião diante de muitas pessoas e começou a pregar por aproximadamente 5 to 10 minutes. Yeah. And we read in Acts chapter 2, verse 41, that 3,000 people responded to the message of the gospel all at once. E nós vemos nessa ocasião que cerca de 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. And they were baptized as a public witness of their faith. Their lives were changed and they wanted others to know, and they demonstrated that through baptism. E foram batizados como dando um testemunho público daquilo que eles tinham feito ao aceitar Cristo nas suas vidas. Sometimes I wonder, Peter preached for 5 to 10 minutes and 3,000 people came to know Jesus. I preach for 30 to 40 and I just hope people stay awake. Eu às vezes penso que Pedro pregou entre 5 a 10 minutos e 3.000 pessoas se converteram. Eu prego mais tempo e às vezes estou na expectativa que as pessoas simplesmente fiquem acordadas, aguentem a mensagem até ao fim. Maybe we should preach less time. Marcus? Talvez devêssemos pregar menos. Yes, I believe so. At least it's the encouragement I receive sometimes. Yeah, yes. I receive that same encouragement at my church. I'd like to read Acts chapter 2, verses 42 to 47, and then, would you like to read it in your? Okay, Acts chapter 2, 42 to 47. Então, Atos 2, 42 a 47. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos. E tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo juntos o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. So if you can imagine
Pastor Marcus or myself preaches for 5 to 10 minutes and 3,000 people decide to join your church or my church. Então, se quiserem imaginar, imaginem que o pastor Marques ou eu pregamos durante 5, 10 minutos e cerca de 3.000 pessoas se convertem e querem se juntar à nossa igreja. We would both have to find much larger buildings. Nós, os dois, teríamos que encontrar edifícios muito maiores. That would be a nice problem to have, but it would be a challenge, and that's what the apostles faced. What do we do with these brand new baby Christians? How do we help them grow? Isso seria uma coisa fantástica, mas ao mesmo tempo um desafio, e era este o desafio que os apóstolos tinham. O que é que vamos fazer para ajudar estes novos convertidos a crescerem na sua fé? What do they need to do to not only grow for a few months or a few years, but the rest of their lives, both by themselves, but also with others? What are the most basic things they need to do? Quais são as coisas mais básicas que eles precisam de fazer para crescer na sua fé ao longo da vida, não apenas pela sua própria iniciativa, mas também através da ajuda de outros? And I'd like to suggest from my own observation and my own experiences that when we're willing to do the basic things over and over consistently, God will bless that and use that. E baseado na minha própria experiência e observação, eu quero sugerir que quando nós fazemos as coisas mais básicas de forma consistente e regular, há crescimento. Let me just share what each of these are. You probably already know them, and please follow along as you can in your own Bibles. Vou então partilhar quais são estas coisas. Provavelmente alguns de vocês devem conhecê-las, mas vão acompanhando também nas vossas Bíblias. The first in verse 42 says they devoted themselves to the apostles' teaching. That word devoted means that they committed themselves to do this consistently, day after day after day. No versículo 42 diz que eles perseveravam no ensino ou na doutrina dos apóstolos, e isto significa que eles eram consistentes em dia após dia observar aquilo que lhes era ensinado. The apostles' teaching is essentially what we would have in the New Testament of our Bibles. E o ensino dos apóstolos é essencialmente aquilo que nós temos no Novo Testamento, nas nossas Bíblias. And we know that God used the Jewish people to give us the Old Testament, so we have now both the Old Testament and the New Testament to study and learn together. E sabemos que Deus nos deu os ensinamentos do Velho Testamento e agora temos os dois testamentos para nós podermos crescer e aprender através deles. And so what did the early believers do? How did the apostles help these people become growing disciples of Jesus? Então, o que é que aconteceu com estes primeiros crentes? O que é que os apóstolos fizeram para que crescessem? The first thing is they devoted themselves, they committed themselves to studying the Word of God. E a primeira coisa é que eles se dedicaram a estudar a palavra de Deus. Through Bible study, through preaching, they learned who is Jesus, what did he do for them, how do I live this life that he's called me to live, this new life in Christ. Através dos estudos bíblicos, através das pregações, eles começaram a aprender quem é este Jesus, o que é que ele fez por mim. The second thing we see in verses 42, but also in verses 44 and 45, is what they call the fellowship. A segunda coisa que nós observamos dos versículos 42, 44 e 45 é aquilo que se chama, ou chamamos de comunhão. Fellowship is community, it's relationships, it's entering into a new family, a new kingdom in Jesus Christ. E a comunhão tem a ver com os relacionamentos, tem a ver com desenvolver comunidade, com entrar nesta nova família de Jesus Cristo. We see in verses 44 to 45 where the church also cared for one another. Those who had need were cared for. E vimos nos versículos 44 e 45 que a igreja cuidava das pessoas, ou seja, as pessoas cuidavam de umas das outras.
E assim se desenvolvia esta comunidade. They took what resources they had and they made sure that every person was cared for, was loved, was part of that community, that fellowship that was brand new. E eles utilizavam todos os recursos disponíveis para assegurar que todas as pessoas estavam a receber este cuidado. For many of these new 3,000 believers, especially, our guess is they came from a Jewish background, life could have become very hard. Para muitas destes novos crentes, especialmente aqueles que vieram do contexto judaico, a vida podia ser muito, muito complicada. They may have been rejected and in some ways separated from their own families. They may have lost jobs by embracing the Messiah, Jesus, rather than the way they grew up, the Jewish faith. Eles poderiam sofrer rejeição, ser banidos da família, perder os seus empregos por estarem a aceitar este novo ensinamento acerca de Jesus, que era contrário a tudo o que eles aprenderam do judaísmo. Many of their friends and relatives did not understand or would not believe that Jesus was the Messiah that the Old Testament talked about. Therefore, they rejected Jesus and these new believers. Muitos dos seus próximos, muitos dos seus familiares e amigos, eles não acreditavam em Jesus e rejeitavam o facto de que Jesus era realmente o Messias. And so they needed a new family, a new community to be a part of, and that was the church, the kingdom of God. Então eles precisavam de uma nova família, de uma nova comunidade para fazer parte, e essa comunidade era a igreja de Jesus que eles encontraram. The next thing we see that they did was they worshiped. Now it talks about the breaking of bread. E a coisa seguinte que nós vemos é que fala sobre o louvor e que fala também do partir do pão. And Bible scholars have some different interpretations of what that means. Does it mean the Lord's Supper, which we just took together here in Lorish? Does it mean eating together and the Lord's Supper? Or is it a little bit of both? E o partir o pão suscita algumas dúvidas entre os intérpretes e os estudiosos. Alguns perguntam, será que é a ceia do Senhor do que eles estão a falar? Será que eram celebrações? Será que eram refeições? O que era? My understanding, my interpretation is that it was a combination of both. It was being together, eating together, common meals, but also worshiping through the Lord's Supper. A minha interpretação é que se tratava de ambos. Portanto, por um lado era o partir o pão e o conviver, mas ao mesmo tempo adorar ao Senhor juntos. And so I would say for us today, we would say an important basic activity of the church and a church today is worship. Então, eu diria para todos nós aqui que uma atividade essencial, uma prática essencial, fundamental da igreja hoje é o louvor, a adoração. Although it doesn't say that they sang together, I'm sure they did as part of their time together, sharing a meal, sharing the Lord's Supper, worshiping together in song, and growing in the grace and knowledge of Jesus. Apesar de não termos uma descrição concreta de que havia música, eu acredito que isso fez parte também de todos os elementos daquele tempo de louvor. And we see in verse 43 where God was doing amazing things in their midst through the apostles. E vemos no versículo 43 que Deus estava a fazer coisas grandiosas entre os apóstolos, ou através dos apóstolos. As we worship today, whether we're by ourselves or with a group of believers like this, I believe God still wants to do amazing things in and through our lives. E enquanto nós adoramos e louvamos a Deus nos nossos dias, seja individualmente ou em conjunto com outros irmãos, eu creio que Deus continua a fazer grandes maravilhas no nosso meio. It may or may not be the same type of amazing things that happened in this passage, but it's still the same God. Pode ou pode não ser algo parecido ou igual àquilo que ele fez através deles, mas Deus continua a fazer grandes coisas. In verse 42, we see another basic activity, and that is committing themselves and devoting themselves to prayer.
No versículo 42 ainda vemos uma outra atividade essencial, é que eles se dedicavam à oração. Whether it was praying by themselves, praying with others, being led in prayer by the apostles, the early church understood the importance of prayer. Quer fosse oração por iniciativa deles próprios, quer fosse oração em conjunto com outros crentes, ou através da orientação dos apóstolos, a verdade é que a primeira igreja percebeu a grande importância da oração. It is so important for us to speak to the Lord and listen to the Lord in prayer by ourselves, with others, and as a congregation. E é tão importante para todos nós aprendermos a falar com o Senhor e a ouvir o Senhor individualmente ou em corpo com o resto da igreja. And I want to encourage you to continue that practice in your lives personally and with others. Então eu encorajo-vos a continuarem a desenvolver esta prática nas vossas vidas ou em conjunto também com as outras pessoas. I recently read an article online from Bruce Enns, who is the general director of Multiply. Eu li artigo recentemente do Sr. Bruce Enns, que é o diretor da Multiply, agência missionária. And he talked about establishing a prayer-first culture. Então ele fala sobre estabelecer uma cultura essencial de oração. Sometimes as people we have dreams, we make our plans as a church or as a family or as a couple, and then we say, yeah, we better pray. Muitas vezes nós desenvolvemos primeiro os nossos sonhos individualmente, como igreja ou até como casais, e depois nos lembramos de, ok, vamos agora orar. And his encouragement in his article was, pray first. Ask God to direct you, encourage you, give you His vision for your life and your church family before you start making all of your plans. Então o seu encorajamento nesse artigo era que o primeiro passo seja a oração. Ora primeiro para que Deus te dê visão, orientação, direção, para só depois então começar a fazer planos específicos. I'm trying to remember that as a follower of Jesus, as a pastor. It's easy to make plans and go our own way and forget, where does the power come from? It comes from the Holy Spirit, and we connect to the Holy Spirit through prayer and worship, Bible study. E eu próprio estou a tentar aprender isso na minha vida e também no meu ministério, porque temos sempre a tendência de começar a fazer planos e começar a fazer coisas primeiro, e esquecemos de onde é que vem o poder, que o poder vem do Espírito Santo. E nós podemos conectar com o Espírito Santo através da palavra, através do estudo, do louvor, da oração e assim por diante. We also see in verse 46 where the early believers gathered regularly in large groups, like this one, not 3,000, but large groups, and then also smaller groups. E nós também aprendemos deste texto que os primeiros crentes, eles se uniam, se juntavam em grupos pequenos, mas também às vezes em grupos maiores. And it says they did that every day. So we'll see you tomorrow, right? E diz aqui que eles faziam isso todos os dias, então vemo-nos amanhã, novamente. Actually, it's interesting, throughout church history, when there have been great movements of God, revivals, we use different terms to describe that, people wanted to be together all of the time. So they did meet every day for periods of time. E é muito interessante que sempre que se observa os movimentos gerados pelo Espírito Santo na história da igreja, o resultado quase sempre é as pessoas desejarem passar muito tempo juntas. And then they eventually settled back into the normal routines of weekly or a couple of times a week like we often do. E de vez em quando regressar à rotina normal como nós fazemos geralmente. Wouldn't it be amazing though if God chose to bring an amazing revival to your church here in Lorish and our church in Shafter, just did amazing things that we knew were from Him. We would want to be part of that as much as possible. And we might start meeting every day for a while until we believe it's time to go back to a normal routine, if you will. E não seria fantástico ver Deus realizar aqui na igreja em Lourdes
enxáfter, um mover do Espírito Santo, um reavivamento espiritual que produzisse coisas maravilhosas e depois nós iríamos desejar eventualmente passar muito tempo juntos para perceber aquilo que estava a acontecer e depois mais tarde regressar à nossa rotina. Being in a large group like this, a worship time, is important because it reminds us that the kingdom of God is bigger than us. Estar num momento de adoração em conjunto com um grupo maior como este que está aqui é muito importante, porque lembra-nos que o reino de Deus vai para além de nós como indivíduos. Being in a smaller setting of 8 to 12 people on average is a good setting to open our hearts and our lives up more. Estar num grupo pequeno, composto por entre 8 a 12 pessoas, é muito importante também porque isso permite-nos abrir a nossa vida com maior profundidade. To be able to share our lives and to be open with one another and help carry one another's burdens and fulfill the law of Jesus, as the book of Galatians says. Para podermos partilhar os nossos corações, as nossas vidas e assim cumprir aquilo que a palavra de Deus diz em Gálatas 6. And then finally in verse 47 it talks about how the people were praising God and God was adding to their number daily those who were being saved, who were coming to know Jesus. E finalmente no versículo 47 fala de como o povo louvando a Deus ia caindo na graça das pessoas à sua volta e Deus ia adicionando, acrescentando à igreja o número de pessoas que iam sendo salvas. I would understand that to mean that the early church, those 3,000 new believers, were a good witness or a testimony to others who knew them. Eu posso imaginar que aqueles primeiros crentes que se converteram eram, na verdade, davam um bom testemunho junto dos seus amigos, das pessoas que eles conheciam. From the beginning, they were already doing outreach. They were on mission for Jesus. Desde o início, eles já estavam a fazer evangelismo, eles já estavam em missão a tentar levar o evangelho a outros. And my guess would be that those who were being saved in verse 47 knew someone from that group of 3,000 that had come to Jesus on the day of Pentecost. E eu posso imaginar que aqueles que se estavam a converter conheciam alguém dentro daquele grupo que se converteu inicialmente, daqueles 3,000 que se converteram inicialmente. We have a saying in our church that I remind all of us about, including myself, that the gospel travels through relationships. Nós temos uma expressão na nossa igreja que eu tento lembrar-me a mim mesmo também, regularmente, é que o evangelho viaja através dos relacionamentos. Se comunica através dos relacionamentos. One of the biggest mistakes that we can make as individual believers or as a church family is to lose the relationships with those who don't know Jesus. Um dos grandes erros que nós cristãos podemos cometer é de perder os relacionamentos, desligar-nos das pessoas que ainda não são crentes. Now, some of those relationships maybe we need to lose. They're not good for us and they're hurting our lives. Talvez alguns destes relacionamentos realmente precisam de ser perdidos porque não nos fazem bem, não são boas para a nossa vida. But at the same time, we don't want to be fearful of maintaining relationships with those who don't know Jesus because that's how the gospel travels. Mas ao mesmo tempo nós não queremos ficar com medo de estabelecer e de manter relacionamentos com pessoas descrentes, porque é assim que o evangelho chega às suas vidas. I'm sure that part of what the apostles taught those early believers, those 3,000, were at least two basic things that they reminded them of all of the time. E eu acredito que parte daquilo que os apóstolos ensinaram a esses primeiros crentes são duas coisas básicas que eram lembradas quase regularmente. And it reminded them and it answered the question that we may ask at times as followers of Jesus or as a church family, why are we here? E lembrava-lhes, e talvez respondia também à questão, à pergunta que nós podemos ter ainda hoje nas nossas vidas. Por que é que estamos aqui?
Our church started in 1918, as I shared earlier. A nossa igreja começou em 1918, como eu já partilhei no início. And your church is how many years old now? About 35, I would say. Not So sure. it's a pretty young church in comparison. E a vossa igreja é uma igreja muito jovem em comparação com a nossa. Unfortunately, we as people, as followers of Jesus, can become very forgetful. Mas, infelizmente, nós, como seguidores de Jesus, podemos esquecer facilmente as coisas importantes. And sometimes we forget, why are we here as a church family? E muitas vezes nós esquecemos o porquê de estarmos aqui como uma família em Cristo. I'd like to suggest that Jesus himself gives us the answer to that question. E eu quero sugerir que Jesus, ele próprio, dá a resposta a esta pergunta. We are here to fulfill two great commandments. The great commandment of loving God and loving people so others can see us. Nós estamos aqui para cumprir, realizar dois grandes mandamentos. O primeiro, que é amar a Deus e amar os outros. And the great commission of making disciples. E também a grande comissão, como lhe chamamos em português, de fazer discípulos. Our church has used the illustration of two guardrails on a road. So one on one side, one on the other. A nossa, a nossa igreja tem usado o exemplo acho que todos, não sei como é que se chama, alguém sabe o nome? Dos corrimões. Uma pessoa num lado e outra no outro. The road is going to make turns. Sometimes we are on a very straight area that's easy to see. Às vezes vai haver algumas inclinações, por vezes estamos num ponto onde é muito fácil de ver, foco. Sometimes we're on a road that is winding. You have a lot of beautiful mountain roads here, but you can't always see ahead, can you? E às vezes estamos num caminho que é mais sinuoso e é difícil ver o que está à nossa frente. And as churches, we're not always sure what's ahead. We don't know that for sure. E como igrejas, às vezes estamos um pouco indecisos em relação àquilo que está à nossa frente. Não estamos muito seguros disso. But I believe the Lord would tell us, stay between the two guardrails, the Great Commandment and the Great Commission, and trust me for the future, but don't go off this road. E eu acredito que o que Deus nos diz muitas vezes é para estarmos no meio destes dois corrimões. Por um lado, o grande mandamento e por outro lado, a grande comissão. E ficarmos lá no meio porque o Senhor depois vai guiar o nosso futuro. Because that is why we're here. Porque essa é a razão por que estamos aqui. The basics are important in a sport, in business, in various parts of life, but particularly they are important in our spiritual growth. As questões essenciais são importantes em todas as áreas, desde o desporto até os negócios, mas ainda mais importante para a igreja, para percebermos porque é que estamos aqui. Whether it's us personally or together as a church family, these basic things that the early church did are still important for us today. Quer seja para nós individualmente, ou quer seja para o corpo da igreja, estes aspectos fundamentais, eles são essenciais para nós como igreja. And help us experience the victory and the freedom that is already ours in Jesus because he paid for that on the cross. E ajudam-nos a experimentar a liberdade e a vitória que Jesus Cristo alcançou por nós na cruz. In 1988, when Kenny Monday was tied with a very good Russian wrestler, he had to know what to do. Em 1988, quando o atleta Kenny, estava empatado com aquele atleta russo, ele tinha que saber o que fazer para vencer. And so as I watched him in my living room many years ago, wondering the same thing, what is he going to do to experience victory? Então, enquanto eu olhava para ele lá na minha sala de estar e a ponderar o que é que ele vai fazer para conseguir a vitória, he used one of the most basic moves in wrestling that a small child all the way up to an Olympic champion needs to know.
Ele usou um movimento muito simples, muito elementar, básico no wrestling, que desde uma criança a um adulto pode realizar. It's called a double leg takedown. Can that translate? No, I don't think so. It's like a tackle, kind of like a tackle. Do you know what a tackle is? Tackle. Like É in, como like um in tackle. in American football. Eu acho que eu sei. Não sei. Oh, okay. I think I know, but I don't know if Okay. everyone. A tackle. Yeah. It's the movement where. Can you describe a tackle? Maybe. Well, I don't want to demonstrate it. I'd probably get hurt. Yeah. So a double leg takedown is when one wrestler grabs both legs of the other wrestler and then takes them down on the mat. Does that help? Yeah. Okay. A lot. Ok, então é quando o lutador agarra, prende as duas pernas do outro, do seu oponente, e deita-o abaixo desta maneira, derruba-o desta maneira. I teach a camp at our church. We call it the Shafter Mennonite Brethren, or SMBC Wrestling Camp. We've done it for almost 15 years, I think now. Eu ensino também num acampamento que nós temos, que é o Wrestling, what's the name? Wrestling camp. Wrestling Camp. It's like a wrestling vacation Bible school. É como uma escola bíblica de wrestling. Yes. And the very first move we teach children from any age, from age about 5 years old to 12, is a double leg takedown. E o primeiro movimento que ensinamos às crianças, de uma fase muito elementar até aos 12, é esse movimento que ele descreveu há pouco. And so I'm sure Kenny Monday, when he was 6 years old, growing up in Oklahoma, that was one of the first things he learned. Então eu acredito que o Kenny Monday, quando ele estava a ter aquele combate e naquela impasse, foi a primeira coisa que ele deve se ter lembrado. And he used that E usou isso against a very, very good Russian wrestler. contra muito bom lutador russo. And he won the match in overtime 5-2. E ele ganhou o combate de 5 por 2. And so I tell you that story to remind all of us, never get away from the basics of our Christian faith. Então eu trouxe esta história para lembrar a todos nós que nunca nos devemos afastar dos ensinamentos básicos da fé cristã. We need to consistently devote ourselves to the study of God's Word. Nós devemos, de forma consistente, dedicar-nos ao estudo da palavra de Deus. To the fellowship, to the community, to the relationships of our local churches. Devemos também dedicar-nos à vida de comunhão, de relacionamentos dentro da igreja. To worshiping God and being reminded of who He is and how great He is. De louvar, adorar a Deus juntos e ser lembrados de quem Ele é e quão grande Ele é. To pray first before we start making all of our plans. De orar primeiro antes de começar a fazer os nossos planos. To gather in larger groups and smaller groups so that we might touch one another's lives. Juntos em grupos pequenos ou em grupos maiores, para que possamos tocar as vidas uns dos outros. To be a living witness and to continue to maintain relationships with those who don't know Jesus. Para sermos testemunhas vivas de Jesus e manter relacionamentos com descrentes, para continuarmos a transmitir o Evangelho. Because how does the gospel travel, whether it's in United States or Portugal? Porque, novamente, como é que o Evangelho se comunica ou viaja, seja nos Estados Unidos ou aqui? Relationships. Através de relacionamentos. Relationships. Who Através de did you know or you do know that introduced you to Jesus? Quem é que tu conheceste ou que conheces que te trouxe até Jesus? And who do you know that needs Jesus and Jesus may want to use you to introduce him to them? E quem é que tu conheces que precisa de Jesus e Deus pode usar a tua vida para dar a conhecer o Evangelho a essa pessoa? And as we travel the road of life individually and as a church family, e enquanto nós atravessamos pela travessia da vida, seja individualmente ou em conjunto como igreja, we use the Great Commandment and the Great Commission
as guardrails, as guides to keep us on that road. E nós usamos então o grande mandamento de amar a Deus e ao próximo do Velho Testamento e também a grande comissão de fazer discípulos como o guia das nossas vidas. I'd like to pray for you and for our church family by using two passages. If you want to turn to Romans chapter 15, verses 5 and 6. These are prayers of Paul. I'm always challenged by the prayers of Paul on how to have a deeper prayer life. Quero orar com vocês, baseado num texto de Romanos, capítulo 16, 15? Romans 15, 5 and 6. Capítulo 16, depois no verso 5 e o verso 6. Romanos 16, né? 15 and verses 15. 5 and 6. Yeah, they got it. They all understand good English. Okay. So. My English may not be that good at times. Okay, so I'd like to read this as a prayer for your church family and for my church family. Vou ler isto como uma oração para a vossa igreja, mas também para a nossa igreja. And then I have one more passage in Ephesians that I'll read and close with that. E depois tenho mais uma passagem em Efésios que eu vou ler e depois vou encerrar com aquela passagem. May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind towards each other that Christ Jesus had, so that with one mind and one voice you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordeis a uma boca e glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. And then I'd like to read one more prayer for your church and our church family from Ephesians chapter 3. Depois quero ler uma outra oração de Efésios capítulo 3, Verses 20 and 21. Versículo 20 e 21. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todo o sempre. Amém. Amen. Amen. Thank you. Thank you very much.